A chuva caía fina naquela tarde cinzenta, transformando a estrada em uma faixa longa e silenciosa que parecia não ter fim. Dentro do carro, Lucas dirigia sozinho, com o rádio tocando baixo e os pensamentos perdidos em preocupações que ele nem sabia explicar. O dia já estava ruim. O trabalho tinha sido pesado e tudo o que ele queria era chegar em casa. Foi então que algo chamou sua atenção. Bem à frente, no acostamento da estrada, havia um pequeno vulto parado. Lucas diminuiu a velocidade. No começo, ele pensou que fosse apenas um saco de lixo abandonado. Mas quando os faróis iluminaram melhor, o vulto se mexeu. Era um cachorro. Pequeno, sujo, completamente molhado pela chuva. O animal estava parado no meio do acostamento, tremendo, olhando para os carros que passavam em alta velocidade. Alguns desviavam por pouco. Outros simplesmente ignoravam. Lucas passou direto, mas algo dentro dele apertou. Ele olhou pelo retrovisor e viu o cachorro tentando atravessar a pista. Os faróis de um caminhão surgiram ao longe. Foi nesse momento que Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pisou no freio, deu ré no acostamento e voltou. Quando Lucas parou o carro no acostamento, o coração dele já batia mais rápido. O cachorro estava agora mais perto da pista, claramente desorientado. Ele parecia não entender o perigo ao redor. Os carros passavam levantando vento e água da chuva. Lucas saiu do carro. Ei! Calma, garoto. A voz dele saiu baixa, cuidadosa. O cachorro olhou imediatamente. Seus olhos estavam assustados. Mas havia algo ali também. Algo que parecia esperança. Lucas se aproximou devagar. Mas quando estava a poucos passos, o cachorro recuou. Provavelmente já tinha sido maltratado antes. Lucas se abaixou na chuva, sem se importar em se molhar. Tá tudo bem, eu não vou te machucar. O cachorro hesitou. Por alguns segundos, os dois apenas se olharam. Então, lentamente, o animal deu um passo na direção dele. Depois outro. E mais um. Até que finalmente encostou o focinho na mão de Lucas. Foi nesse momento que Lucas percebeu algo estranho. O cachorro não estava apenas sujo. Ele estava ferido. Havia sangue na pata traseira. Sem pensar duas vezes, Lucas o pegou no colo e correu para o carro. Ele ainda não sabia. Mas aquele pequeno gesto estava prestes a mudar sua vida de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Lucas colocou o cachorro no banco do passageiro. O animal tremia, mas não tentava fugir. Pelo contrário, parecia aliviado. Enquanto dirigia novamente pela estrada, Lucas olhava para ele de vez em quando. Cara, o que você estava fazendo sozinho naquela estrada? O cachorro apenas o observava. Era um vira-lata pequeno, de pelos claros, agora manchados de lama. Lucas suspirou. Ele não tinha planejado aquilo. Ele nem sabia se podia ficar com um cachorro, mas também não podia simplesmente deixá-lo ali. Então decidiu levá-lo ao veterinário mais próximo. A clínica ficava em uma pequena cidade a 20 minutos dali. Durante o caminho, algo curioso aconteceu. O cachorro não tirava os olhos de Lucas. Não era apenas um olhar comum. Era como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Lucas deu uma pequena risada. Relaxa, parceiro. Você está seguro agora. Mas ele não fazia ideia de quão importante aquele momento realmente era. Porque naquela mesma noite, algo aconteceria que deixaria todos completamente chocados. O veterinário examinou o cachorro cuidadosamente. Ele teve sorte, disse o médico. A pata está machucada, mas não é grave. Lucas respirou aliviado. Enquanto o curativo era feito, o cachorro permanecia quieto, olhando para Lucas o tempo todo. Parece que ele já escolheu o dono, brincou o veterinário. Lucas sorriu. Talvez fosse verdade. Na volta para casa, a chuva já tinha parado. A estrada estava silenciosa. O cachorro estava deitado no banco do passageiro, agora mais calmo. Lucas pensava em um nome para ele. Foi quando o cachorro levantou a cabeça de repente. As orelhas ficaram rígidas. Ele começou a rosnar. Lucas franziu a testa. O que foi? O cachorro ficou agitado. Então começou a latir. Alto, insistente. Lucas não entendia. Até que, na curva à frente, ele viu algo. Um carro atravessado na pista. Sem luz, sem sinalização. Lucas pisou no freio com força. Se tivesse continuado na mesma velocidade, teria batido direto. Foi nesse momento que ele percebeu. Aquele cachorro tinha acabado de salvar sua vida. Lucas ficou alguns segundos parado, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Seu coração batia forte.
Ele olhou para o cachorro. O animal ainda estava alerta, olhando para a estrada. Cara, você viu isso antes de mim? Lucas engoliu seco. Se aquele cachorro não tivesse latido, talvez ele nem estivesse ali para pensar nisso. Ele respirou fundo e naquele momento tomou uma decisão definitiva. Ok, você vem comigo. O cachorro inclinou levemente a cabeça como se tivesse entendido. Lucas sorriu. Acho que vou te chamar de Lucky, porque depois daquela noite, aquele nome parecia fazer todo sentido. Mas Lucas ainda não sabia. O verdadeiro motivo daquele encontro ainda estava por vir. E quando a verdade aparecesse, ninguém acreditaria. Nos dias seguintes, Lucky se recuperou rapidamente. Ele era inteligente, calmo e extremamente leal. Mas havia algo curioso nele. Lucky parecia sempre atento demais. Ele observava portas, janelas, movimentos ao redor da casa, como se estivesse sempre de guarda. Uma noite, Lucas acordou com Lucky rosnando baixo. Era quase 3 da manhã. Lucky, o que foi? O cachorro estava parado na porta da sala, imóvel, o olhar fixo. Lucas levantou, caminhou devagar até a sala, e foi quando ouviu um barulho. Vindo do lado de fora da casa, passos. Lucas sentiu um frio na espinha, porque alguém estava tentando entrar. Antes que Lucas pudesse reagir, Lucky começou a latir alto, muito alto. Os passos do lado de fora pararam. Houve silêncio por alguns segundos. Então, alguém correu. Lucas correu até a janela. Uma sombra pulava o portão e desaparecia na rua. Seu coração disparava. Ele voltou o olhar para Lucky. O cachorro ainda estava alerta. Se Lucky não tivesse acordado Lucas, aquela pessoa poderia ter entrado na casa. Lucas se ajoelhou ao lado dele. Você salvou minha vida 2 vezes agora. Lucky abanou o rabo pela primeira vez. Mas a história não terminaria ali, porque no dia seguinte, Lucas descobriria algo sobre Lucky que explicaria tudo. No dia seguinte, Lucas levou Lucky para um passeio no parque. Foi quando um homem se aproximou. Ele olhou fixamente para o cachorro. Onde você encontrou esse cão? Lucas explicou sobre a estrada. O homem parecia surpreso. Eu reconheço esse cachorro. Lucas franziu a testa. Como assim? O homem respondeu algo que Lucas nunca imaginou ouvir. Ele foi treinado. Treinado para proteger pessoas. Lucky não era apenas um cachorro abandonado. O homem explicou que Lucky provavelmente tinha sido parte de um treinamento de resgate ou proteção. Cães assim são extremamente atentos a perigo. Eles detectam ameaças antes mesmo que humanos percebam. Lucas olhou para Lucky. Tudo fazia sentido agora. A estrada, o carro parado, o invasor. Lucky não estava apenas reagindo. Ele estava protegendo. Lucas passou a mão na cabeça do cachorro. Então você estava perdido. Até me encontrar. Lucky encostou a cabeça na perna dele, como se dissesse, agora estou em casa. Meses depois, Lucky estava completamente recuperado. Agora ele corria livre no quintal. Lucas observava da varanda. Às vezes ele pensava naquela tarde chuvosa, naquela decisão simples de parar o carro. Uma escolha de poucos segundos, que mudou 2 vidas. Lucas salvou Lucky naquela estrada, mas no fundo, Lucky salvou Lucas também. Porque às vezes, os maiores heróis aparecem nas formas mais inesperadas. E a verdadeira lição dessa história é simples. Um pequeno ato de bondade pode mudar destinos para sempre. E talvez, exatamente quando você salva alguém, esse alguém também esteja salvando você.